Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre o idoso pode morar sozinho? Até quando o idoso pode morar sozinho? Essa é a dúvida de vários pacientes, seguidores, familiares, então eu vou responder em seguida. Conforme o artigo 37 do Estatuto do Idoso, a pessoa acima de 60 anos, ela tem o direito de ter uma moradia digna, sozinho ou acompanhado, em uma instituição particular ou pública. Então, o idoso tem direito a uma moradia digna. Ele pode estar morando sozinho ou acompanhado. O que vai me dizer se ele pode morar sozinho? Quais são os itens que nós temos que observar e dizer, sim, este idoso está apto para morar sozinho, ou não, ele não consegue morar sozinho, ele está inapto. Então eu vou falar hoje nesse vídeo 5 dicas, 5 itens que nós devemos observar no idoso para avaliar a possibilidade de morar sozinho ou não. Então vamos lá. A primeira dica, número 1, você tem que avaliar a questão da higiene e da limpeza. Como está o asseio, a organização, a limpeza do ambiente, da casa onde ele mora? Como estão as roupas? Estão limpas? Como está o cheiro dessas roupas? Como está o odor dessa pessoa, desse idoso? Ele está cheiroso? Ele está bem cuidado? A casa dele está em ordem? Está devidamente organizada? Então, esse é um item bem importante. Número 2, comportamentos desajustados. Você vai avaliar os comportamentos dessa pessoa. Ele está com os comportamentos típicos, normais da vida, que sempre teve, os comportamentos usuais, ou está com comportamentos inapropriados, desajustados? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela começou a sair à noite, sem rumo. Ela mesma não sabia explicar por que ela saía 3 horas da manhã. Ela estava morando sozinha e não sabia explicar por que ela saía de madrugada. Então, isso foi uma forma de preocupação grande de uma familiar desse idoso, tá? Dessa idosa. Outros fatos que podem acontecer: colocar lixo na geladeira, colecionar lixo, né? Aquela pessoa que ao invés de jogar o lixo fora, coleciona dentro de casa, começa a guardar coisas em lugares nada a ver, começa a fazer xixi em cantos da casa, né? Começa a colocar lixo no vizinho, jogar lixo no terreno do vizinho, na casa do vizinho. O terceiro item que nós temos que observar é a questão da saúde mental, do estado emocional desse idoso. Como está a questão do humor? Está um humor deprimido? Ele chora fácil? Ele vai contar alguma coisa, de repente ele começa a chorar, tá? Ele começa ele se entristece muito fácil, ele está isolado, ele não socializa mais. Ele não vai mais no clube, ele não vai na pracinha, ele não conversa com os vizinhos. Qual a relação dele com a vizinhança? Tá? Ele antes era amigo dos vizinhos e agora ele não está mais amigo de ninguém, ele não sai, ele não socializa. Ele está isolado, ele não faz nada de interessante, ele não quer sair de casa. Então, isso é muito importante de se avaliar. O quarto ponto é o surgimento de doenças, uma doença nova, ou o agravamento de doenças que ele já tinha anteriormente, ele já tinha o diagnóstico. Então, você tem que avaliar se ele está, quais os cuidados que ele está tendo com essa nova doença. Ele está conseguindo administrar os medicamentos, ele toma os medicamentos nos horários devidos, conforme o médico prescreveu. Ele tá faltando remédio, ele tá tomando mais que o necessário por dia. Você observa na cartela que tá consumindo os medicamentos mais rápido do que o correto, ou ele não está tomando remédio. A cartela está cheia e era para estar vazia no final do mês.
Ele está conseguindo avaliar a glicemia diariamente? Como está as consultas médicas? Ele está conseguindo ir nessas consultas? Ele está fazendo os exames que devem ser feitos? Então, tudo isso você deve questionar e avaliar e ver se realmente ele está conseguindo manejar e fazer tudo que deve ser feito para manter essa doença controlada, sob controle, bem tratada. Não é isso? O quinto e último, e muito, muito importante, você vai avaliar a autonomia para esse idoso se deslocar. O que quer dizer? A autonomia para ele consegue sair de casa e ir a um supermercado, ele consegue ir nesse supermercado e fazer as compras adequadamente, ele consegue ir no correio, ele tá fazendo as atividades dele, ele não se perde no caminho. Pega uma carona com esse idoso, fala com ele, vamos ao shopping, vamos na casa de fulano e vê como ele se desloca. Ele consegue fazer o caminho correto? Ele fica em dúvida, ele se perde? Como está o reflexo dele? Ele está conseguindo dirigir? Ele tem noção de ruas, de placas, sinalização? Então, isso tudo é você observar. Vai no supermercado com esse idoso. Observa se ele consegue se orientar bem dentro desse supermercado. E observa as compras dele. Ele consegue comprar o que é adequado, o que é útil para a casa dele, a compra dele tem lógica para o que ele precisa, porque ele realmente necessita. Ele é independente, ele consegue fazer tudo sozinho, ele paga as contas, ou ele está esquecendo de pagar as contas, ele está se endividando porque ele não está pagando adequadamente no tempo certo essas contas. E como que está a alimentação dele? Ele está independente, ele tem autonomia e ele está se alimentando adequadamente? Ele consegue fazer alimentação? Dá uma olhadinha na geladeira dele, como que tá? Entra no quesito de organização. A geladeira dele está organizada? Os alimentos que estão lá estão na data de validade ou estão vencidos? Estão muito velhos? Tem coisa estranha dentro da geladeira, né? Então, tudo isso, a questão de autonomia, independência, organização, tudo isso você vai olhar, né? Então, gente, fica a dica, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma pergunta muito frequente no meu consultório. Ele mora sozinho, ele não quer morar com ninguém. Mas eu acho que ele tem que morar com alguém sim, doutor. Ele não consegue morar sozinho. Então, por isso, eu fiz esse vídeo hoje. Obrigada, gente.